A paz de Cristo. Eu sou Denison Valadares e estamos aqui continuando sobre é, uma breve introdução aos livros da Bíblia Sagrada, para que você tenha uma breve noção do que se trata, né, cada livro. Né? É o resumo do resumo, vamos dizer assim. Para você saber mais ou menos sobre o que se fala os livros da Bíblia, cada um deles, né, separadamente. Hoje nós estamos com o livro de Levíticos, né, de Levítico. É o terceiro livro da Bíblia Sagrada no Velho Testamento e ainda estamos dentro do conjunto de livros da Torá, né, para nós chamados Pentateucos. Né, é o terceiro livro, o Levítico. Se você gosta do conteúdo sobre teologia, sobre Bíblia, né, sobre toda a linha teológica de religiões, né, se puder curtir e se inscrever no canal, eu agradeço muito para estar incentivando. E também, né, ativando o sininho para novos vídeos que vierem a ser produzidos. Clicando no joinha, dando sua opinião, ajuda a compartilhar mais para que mais pessoas tenham acesso, né? O algoritmo do YouTube reconhece desta forma. Então já agradeço e vamos lá para mais um estudo. Introdução ao livro de Levíticos. O livro de Levíticos é o terceiro livro da Bíblia encontrado no Antigo Testamento. Ele contém uma riqueza de informação sobre os rituais e sacrifícios do Antigo Testamento e fornece insights sobre a vida religiosa e a cultura do povo de Israel naquela época. Levíticos é o que? É todo o organograma da ritualística apresentada para os judeus, né, para os hebreus. Né? Ainda são hebreus, não há judeus ainda, são todos hebreus ali juntos. Né? Como já disse, sou Denis Valadares e vamos começar essa aula. O contexto histórico, o livro ele vai trazer, né, todo o contexto histórico e cultural, né, da antiga Israel, que aí é os hebreus, né. Israel é o povo em si todo, conhecido assim como os hebreus, né. Quando eles saem ali, quando a gente viu em Êxodo, né, que eles saem do Egito, e agora torna-se com outra nomenclatura, que vai para toda a descendência de Jacó, que no caso é Israel. O livro de Levíticos é ambientado numa época crucial da história do antigo Israel, né, oferecendo um vislumbre fascinante das tradições, crenças e valores da sociedade daquela época. Por que isso? O livro de Levíticos ele vai trazer esse conjunto de regras de alimentação, de vestimentas. Então, de maneira literalmente, né, o Levíticos é a regra de padrão de culto. Né, é todos os rituais que o judaísmo apresenta hoje, que é a antiga Israel. O Israel, a gente fala antiga por expressão de tempo, mas né, é os rituais que eles ainda fazem ainda hoje, né? Boa parte deles ainda são feitos como um costume, né? E aí a gente entra, né, nas práticas culturais. Né? Explora as práticas culturais, incluindo rituais religiosos, como já disse, né, tradições familiares e a estrutura social, oferecendo uma perspectiva abrangente da vida cotidiana dos israelitas. O porquê estrutura social? Porque em Levíticos ele vai trazer a obrigação de cada tribo. Lembrem que eram 12 irmãos que foram para o Egito, e desses 12 irmãos, né, cada irmão gerou filhos e filhas, esposas, e aí gerou tribos, né? Cada irmão é uma tribo. Né? Então, Israel é o Jacó, que é o pai de todos dessas 12 tribos, e agora não ficou mais como hebreus, se tornaram agora a tribo de Israel, né? Que é todo o conjunto da família de Jacó. E aí cada tribo, né, são a tribo de Israel com as suas subjacentes, com seus filhos. Aí José, Levi, né, todos os 12 filhos. Mas na frente a gente vai ver essa transcrição em outros textos. A estrutura organizacional do livro. Né? Ele tem as divisões claramente definidas. Né? O livro de Levíticos é estruturado em seções distintas, delineando claramente as práticas e requisitos religiosos, facilitando a compreensão e o estudo. Por quê? Cada capítulo ele vai trazer uma situação: o vestimento do sacerdote, a alimentação,
e ele vai só mostrando toda um mapa mental praticamente de como devem ser feitas as coisas, segundo o direcionamento de Deus para o povo, né? Organização detalhada, né? Como eu disse, é bem estruturado de mesmo. Detalhe a organização meticulosa das atividades religiosas, cerimoniais e responsabilidades, oferecendo uma visão abrangente das práticas da época. Veja, a atividade religiosa, a expressão religião, ela surge só lá com os gregos, né, que vem o termo religar, né, de religar o homem a Deus. Mas, exemplo, eu não, a tratativa não seria atividades religiosas, mas seria a expressão correta seria mesmo cultos, né? Seria rituais e cerimônias do que era feito para o contato, né? Para manter o povo puro, para manter o povo separadamente puro. A expressão seria puro mesmo, de manter eles puros, né? Separados, porque é o povo escolhido por Deus. E para que eles continuassem perfeitos, para que eles continuassem puros, eles teriam que seguir essas regras que são apresentadas no livro de Levíticos, certo? Então ele oferece uma visão abrangente das práticas da época, que tipo, eram os rituais comuns, era feito com todo o cuidado, com toda a decência, e há situações que vamos ver mais na frente em outros livros, que quando você quebrava uma dessas regras que você quebrava, você via o pesar da mão de Deus sobre aquela pessoa que desobedeceu. Então, e a gente vai ver vários fatos, várias histórias ainda mais na frente em outros livros sobre esse tipo de situação de não fazerem conforme estava transcrito em Levíticos, certo? Os temas principais do livro, ele traz em sua essência, né, os sacrifícios e rituais, como eu já disse, né, a pureza e a santidade. Nos sacrifícios e rituais, explora os diferentes tipos de sacrifícios e rituais realizados no contexto religioso, volta à ideia de religião, mas dos cultos, né, do Antigo Testamento, oferecendo um insight sobre sua importância e simbolismo. O que são esses tipos de sacrifícios? Porque existe a expiação, existe a purificação, existe a restauração, existe a libertação. Não, libertação não tem não. A restauração. Por exemplo, uma pessoa que estava doente tinha uma doença, né? A doença comum no tempo era a lepra. Ele ficava isolado, separado. E aí quando ele estava curado da lepra, ele ia para o sacerdote olhava e ele ia fazer um sacrifício de expiação para essa questão daquela doença, para ele voltar a estar com as pessoas. Você cometeu um pecado, variando o tipo de desobediência que você fez dentro das leis que foram apresentadas ali em Êxodo, é um tipo de animal, é um tipo de sacrifício que é feito. Né? Então, esse contexto todo desses sacrifícios rituais são muitos. Né? O livro de Levíticos ele é extenso nessa ideia. Ele traz toda uma ordem, quem pode fazer o sacrifício, quem não pode, como tem que ser feito, onde tem que ser feito, por quê, para quê. Ele é bem detalhado. E como eu disse, é um povo separado, né? É um povo santo. Eles têm que ser santos, eles têm que ser perfeitos, porque sem essa perfeição eles se afastam de Deus. Né? Então a obediência, né? A obediência ali certinha a essas leis era necessária para que eles continuassem, para que Deus continuasse os abençoando. Né? Pureza e santidade, né? Aborda os conceitos de pureza e santidade, delineando as práticas e restrições associadas, enfatizando a importância da conduta moral e espiritual. Levíticos ele vai trazer, em sua grande maioria, a questão mais de ritos. No entanto, todos esses rituais que são apresentados, a gente trata como se fossem religiosos, mas em si não é um ritual religioso. Né? É uma atividade moral deles, é uma atividade que eles faziam no conceito mesmo o espiritual, mas não é religioso, vamos dizer assim, porque faz parte da cultura. Esses sacrifícios rituais eles eram culturais.
né? Então, é centro de expressão religioso, mas é da cultura deles, né? É os usos e costumes e passado de maneira oral, desde sua origem ali, né? De Noé. De Noé que foi depois do dilúvio. Leis e regulamentos, né? Leis cerimoniais, né? Delineia as leis e regulamentos relacionados aos rituais, cerimônias e práticas religiosas, fornecendo um quadro abrangente das obrigações do povo de Israel. Como eu disse lá no Êxodo, né? Separou-se as tribos e cada tribo tem suas obrigações, né? Assim também em Levíticos ele traz essas obrigações, cada um tem a sua responsabilidade. Cada ritual tem sua especificidade, tem seus detalhes. E aí é muito detalhado, né? Deixa bem transcrito o que pode e o que não pode, certo? Então essas práticas, ele traz um quadro literalmente, né, amplo sobre a situação da conduta, de como eles devem agir e as obrigações, né, que o povo tinha. Cada uma das tribos tinha suas obrigações para esses cultos, para a prática desses rituais que eram feitos, que Deus mandava, né? Que Deus mandava para eles. E aí tem uma parte da alimentação, né? Regulamentos alimentares, né? Aborda os regulamentos alimentares e as restrições dietéticas, refletindo aspectos culturais e religiosos da sociedade daquela época. Veja, a alimentação fazia parte da cultura e do culto. Animais que eram considerados puros, animais que são considerados impuros, né? Então há uma regra de animais que você pode comer, que você não pode comer, e ele explica o porquê não, ele traz ali o motivo, né, que são, o porquê são animais impuros, e ele traz todo esse contexto sobre essa alimentação. Então eles eram regrados nisso, né? O que comer, por que podia comer, havia cerimônias que não podia comer isso, que podia comer aquilo, né? Então ele traz isso detalhadamente também, né? É um regulamento. Levíticos, ele é em si, vamos dizer assim, a Constituição. Nós temos a nossa Constituição Federal de 88. Levíticos é a Constituição, é as regras. Olha, você tem aqui um conjunto de regras, leis e morais para você estar fazendo, e você tem que estar dentro desses moldes aqui. Você é judeu, você é israelita, então você tem que estar nesses moldes aqui para que Deus lhe abençoe, para que seja abençoado por Deus. Você segue essas regras, você está sendo protegido e abençoado por Deus. E aí a gente vai para um indivíduo essencial dentro desses cultos, que é o sacerdote, né? O papel do sacerdote. Intermediários sagrados, né? Os sacerdotes desempenhavam um papel crucial como intermediário entre Deus e o povo de Israel, realizando rituais e servindo como líderes espirituais. Veja, ainda na transcrição de Levíticos, quem é o sacerdote? O sacerdote é Arão. O primeiro sacerdote apresentado ali em Êxodo, né, é o Arão, e aí a sua família subsequente. Ainda em Levíticos, no tempo ao qual Deus fala com o povo, ele fala através de quem? De Moisés ainda. Após Moisés, que agora é só sacerdote, é só o sacerdote, né? Vai acontecer diretamente os sacerdotes. Então, os sacerdotes que vão fazer os rituais, os sacerdotes que vão estar ali, tem as vestimentas, tem um conjunto de roupas para eles serem usadas, e tem uma obrigação a maior sobre toda essas leis apresentadas, é um peso maior sobre ele, porque tipo, ele tem que estar em perfeita sincronia com o que Deus manda. Caso não esteja, ele entra ali no templo, ele entra ali no tabernáculo, ele como teve registro que teve uma situação que morreram queimados lá dentro. Só entrou dois, não é que alguém lá e botou fogo neles, não. É que Deus desceu fogo para queimar eles, porque eles desobedeceram, não estavam purificados, não estavam puros para entrar no tabernáculo. A narrativa vai aparecer posteriormente em uma parte dos livros. Guardiões das Escrituras. Eles eram responsáveis por preservar e ensinar as escrituras e regulamentos religiosos, transmitindo o conhecimento sagrado de geração em geração. A gente traz hoje, né, no nosso tempo, e alguns séculos atrás, essa questão de guardiões das escrituras. Mas lembrando que nesse tempo,
era escrita, era oral. Então, a história dos hebreus, ela foi, em sua essência, transmitida de forma oral. Era passada de pai para filho e havia necessidade de que se mantivesse essa cultura. Né? Então, todos eles sabiam toda a história do Gênesis, a de Noé, toda a história do povo ser liberto do Egito, tudo que aconteceu, eles sabiam na mente. Por quê? Porque é uma história contada oralmente. Então todos passavam ali e transmitiam, retransmitiam. A gente fala escrituras porque tornou-se algo escrito, né? Posteriormente aos fatos que foram escritos. Mas em seu tempo real, naquele tempo, né? No caso ali, quando eles saíram do Egito, a história era repassada oralmente, né? Então havia uma oralidade e havia pessoas que eram separadas só para isso, para repassar essa narrativa. Veja a importância que eles tinham, né? Que esses guardiões das escrituras, né? Então eu poderia ser os guardiões da história do povo hebreu escolhido por Deus, né? Veja a crucialidade e a importância dos mesmos. Significado e relevâncias para os leitores, né? Modernos. Toda hora esse negócio sai. Leitores duas vezes. Relevância para os leitores modernos. Né? Princípios universais. Né? Apresenta princípios éticos e morais atemporais que continuam relevantes para a compreensão da espiritualidade e do relacionamento com Deus nos dias atuais. Né? Aí, como eu disse, boa parte é uma lei, né? É um estatuto do povo de Israel, hoje centrado ali nos judeus, que é uma das tribos, né? Então, é regra universal. Então, ainda hoje eles mantêm esses cultos, ainda hoje eles mantêm esses ritos, certo? Faz parte, é a cultura do povo judeu, né? Israelita, né? Do povo de Israel. Lições valiosas, né? Oferece lições sobre a importância da pureza, obediência e a necessidade de rituais e sacrifícios em diferentes contextos espirituais e religiosos. Por que lições valiosas? Você vê o impacto do cuidado, o cuidado com a alimentação, o cuidado com o outro, o cuidado com si, né? Que é a alimentação, o cuidado com o outro. Né? E veja como eles se manteram tão fortes e estabeleceram essas regras. E Deus trouxe para eles estabelecer essas regras e obedecerem a elas. Isso tornou um povo tão próspero e crescer em todo que é lugar. Eles expandem porque eles... Todos os seus ritos, eles são cruciais para manter os seus valores, né? Então eles são fortes nesse sentido porque eles seguem ali à risca aquilo que Deus designou para eles, certo? E o contexto histórico, né, permite uma compreensão mais profunda das tradições religiosas do Antigo Testamento e da evolução da fé ao longo da história, enriquecendo a perspectiva moderna. Por quê? Os outros livros que trazem toda a história dos hebreus, né, eles vão trazer isso claramente. Né? Sempre que havia desobediência, mais na frente vai ter um livro que vai trazer só sobre essa questão da obediência. O povo desobedecia a Deus e caía um peso. E aí, quando eles se voltavam para Deus, fazendo seus sacrifícios e voltavam para Deus, eles voltavam a crescer, a prosperar. Então, é um conjunto de regras que, obrigatoriamente, foi o que manteve esse povo tão forte, obedecendo às leis de Deus. E para concluir a reflexão final, conclusão e reflexões finais, né? A relevância contínua. O livro de Levítico continua a inspirar a reflexão e o estudo sobre teologia, moralidade e espiritualidade, mantendo sua importância como um texto sagrado. Lembrando que a Bíblia, o seu conjunto de livros, ele é sagrado para o povo que crê nesse Deus que é apresentado aqui nos Deuteronômios. Né? Então, eu não creio nesse Deus, não é sagrado para você, mas para quem crê é, certo? Então, e hoje está entre os livros dentro da Bíblia que é a base para uma teologia, porque todos os conjuntos de regras morais, né? Espirituais e morais, né? E é onde está a espiritualidade desse povo, né? Dentro dessas regras. Conexões interdisciplinares, né? Suas temáticas proporcionam conexões fascinantes para áreas
como antropologia, história das religiões e estudos culturais, ampliando seu impacto para além do contexto religioso. Lembrando que o livro, né, o Velho Testamento, né, o Antigo Testamento, melhor falar, o que é que ele é? Ele é literalmente o livro que conta a história do povo hebreu, os seus altos e os seus baixos, e o porquê eram altos e o porquê eram baixos. Então, claro que a gente vai ter a Torá, que são os 5 primeiros, e vai ter o Levíticos, que é parte da história, é uma regra, a lei, né, uma parte da lei que eles obedeceram, que eles seguiram, né? É a nossa, como disse, a nossa Constituição. É muito importante. E aí ele é estudado ainda hoje, né? São estudados, né? E a base, né? A Torá é uma base para a teologia, porque é a origem, né? Deixa eu deixar claro, é a origem transcrita do que Deus fez e quem Deus é para esse povo e para os outros que o tomaram como seu Deus, certo? Então, ficamos por aqui para mais a introdução de um dos livros da Bíblia, né, o Levíticos. Agradeço por ficar até o final. Se não curtiu, curta. Se vai compartilhar, compartilhe, eu agradeço. E se inscreve no canal, novamente é o que a gente pede para incentivar, né, para auxiliar. Mandar um pouco, transmitir a palavra de Deus é essencial, certo? Independente de crença ou não, mas você ter o conhecimento. Eu digo que conhecimento é poder. Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.